O choque cardiogênico é uma doença gravíssima e que, se o paciente não for submetido a um atendimento imediato, ele provavelmente não irá sobreviver. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa doença. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde e caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aí no canal. Mas antes de falar especificamente do choque cardiogênico, eu preciso te dizer 4 fatos que são universais na medicina e que são cruciais para a gente entender esse processo patológico, beleza? O primeiro, qualquer órgão no nosso organismo precisa de oxigênio para sobreviver. E caso esse suprimento de oxigênio ele diminua, o órgão ele começa a ficar um pouco debilitado. E caso esse suprimento caia ainda mais, provavelmente esse órgão vai entrar em falência. O segundo fato é que o sangue é quem transporta o oxigênio para todos os nossos tecidos do nosso corpo. E o nome que se dá ao processo de retirada de oxigênio do sangue para os tecidos dos nossos órgãos se chama perfusão. Terceiro, o coração ele é como se fosse uma bomba hidráulica. Ele bombeia sangue para todo o nosso organismo. E por ele fazer esse trabalho praticamente braçal para todo o nosso corpo, ele primeiro precisa gastar muita energia e em segundo, ele precisa utilizar bastante oxigênio para que ele consiga fazer as suas atividades de maneira normal. E em quarto, choque é uma doença bem genérica e que, tecnicamente falando, nada mais é do que a má perfusão tecidual de oxigênio. Então, a partir do momento que um paciente ele não tem uma boa perfusão tecidual, classificamos o paciente como um paciente chocado ou que está no quadro de choque. E esse choque ele pode acontecer por inúmeros motivos. Então, a gente pode ter choque hipovolêmico, choque anafilático, choque séptico, choque neurológico e o protagonista desse vídeo, o choque cardiogênico. Dito tudo isso, vamos falar então do choque cardiogênico propriamente dito. Choque cardiogênico normalmente acontece quando o coração ele perde a sua força, ele fica incapaz de bombear sangue para todo o nosso organismo. Consequentemente, pelo nosso coração precisar de bastante oxigênio e nutrientes para poder fazer esse trabalho, ele começa a ficar gradativamente mais fraco e entra em um ciclo vicioso de degradação. E isso, gente, é muito grave. Resumindo, o coração, por algum motivo que ainda não especificamos, ele começa a ficar mais fraco. Essa fraqueza começa a bombear sangue de maneira inadequada para o nosso organismo. E como o coração ele faz um trabalho muito braçal, ele precisa de bastante oxigênio. Só que como sua força ela está reduzida, ele começa a receber, consequentemente, menos oxigênio do que o normal. E quando isso acontece, estamos diante de um quadro isquêmico. A isquemia nada mais é do que determinado órgão ou sistema, ele começa a receber uma quantidade diminuída de oxigênio. Por exemplo, imagina você aí na sua época de infância, que você pegava aqueles elásticos amarelos e enrolava no seu dedo até deixar ele roxinho, roxinho. Tecnicamente falando, quando você prende a circulação do seu dedo, essa região do seu dedo começa a entrar em um processo isquêmico. E aí tem diversas características que qualificam ele como um processo isquêmico, como a diminuição da temperatura, a cor que o dedo ele começa a ter, enfim. O que é importante você entender é que a isquemia ela é um processo reversível. Então, por exemplo, se você retirar o elástico do seu dedo, o que vai acontecer? O seu dedo ele vai voltar à coloração normal, a temperatura dele vai se estabilizar e etc. Porém, caso você deixe o elástico no seu dedo por muito tempo, esse processo isquêmico vai evoluir para um quadro bem mais grave, a necrose. E a necrose, diferentemente da isquemia, não é reversível não. Voltando agora para o coração, quando ele entra nesse processo isquêmico, ele começa a ficar em um ciclo vicioso de deterioração que pode levar a óbito o paciente em questões de minutos. E é justamente por isso que é extremamente necessário uma intervenção imediata, urgente. O choque cardiogênico ele faz parte de um grande grupo de choque chamado de choques circulatórios. Mas o que é importante que você entenda do choque cardiogênico é que ele, a partir do momento que se consolida, ele estimula ainda mais o próprio choque cardiogênico a ficar mais letal. Dessa forma, deteriorando ainda mais o coração e entrando em um processo que, dentro da medicina, a gente chama de feedback positivo, que é quando um estímulo ele estimula
via direta ou indiretamente, o próprio estímulo a ficar ainda mais agressivo, ainda mais potente, ainda mais alto e etc. Ficou um pouco confuso? Então, dê uma olhada nessa imagem aí ilustrativa e bem resumida dessa situação que eu fiz para vocês. Olha aí, este é o coração. E já sabemos que o choque cardiogênico é quando esse órgão ele perde a sua força para bombear sangue. Essa diminuição da sua força faz diminuir a pressão arterial. A diminuição da pressão arterial faz diminuir a capacidade de sangue necessária para suprir o coração. Dessa forma, o coração ele vai ficando um pouquinho mais fraco. Essa redução de suprimento sanguíneo cardíaco, por fim, faz reduzir ainda mais a pressão arterial. Essa que vai diminuir ainda mais o suprimento sanguíneo, que vai diminuir ainda mais a pressão arterial, e esse ciclo vicioso vai aumentando progressivamente e deteriorando ainda mais o coração com o passar do tempo. E se o paciente que estiver sofrendo com o choque cardiogênico não for atendido imediatamente, ele pode entrar em uma parada cardíaca e virar a óbito. Entendeu agora por que é tão grave o choque cardiogênico? De fato, cerca de 25 a 30% dos pacientes que sofreram de choque cardiogênico conseguiram sobreviver. Além disso, a gente só está falando necessariamente do choque cardiogênico propriamente dito. Se você lembrar, ele começa com o coração perdendo sua força, mas eu não expliquei muito o porquê que o coração ele pode perder sua força. E, gente, eu fiz isso de propósito, porque existem inúmeras causas, dentre elas, caso o paciente ele tenha sofrido um infarto no passado e esse infarto ele tenha destruído alguma região do seu coração, no futuro ele pode ser acometido por um choque cardiogênico. Algumas doenças cardíacas congênitas também podem fazer com que o paciente ele tenha um choque cardiogênico, porém, nesses casos é um pouco mais difícil de você diagnosticar, porque, infelizmente, o rastreamento de doenças cardíacas congênitas no Brasil ele é um pouco baixo e muitas vezes, infelizmente, quando um paciente ele é diagnosticado com algum tipo de doença congênita cardíaca, ele normalmente não faz adesão ao tratamento por N motivos, então é bem complicado falar sobre as causas que fazem o coração ficar mais fraco para que ele entre no choque cardiogênico, mas de qualquer forma, eu quero que você entenda que os sinais que uma pessoa tem quando está dentro desse quadro são bem clássicas. A primeira, o pulso dela vai ficar um pouquinho mais fraco, você vai perceber que ela vai ficar mais taquicárdica, o coração dela vai ficar acelerado, a respiração dela também vai ficar bem mais acelerada do que o normal, a pele das extremidades dela vão ficar bem mais frias que o normal e geralmente a pessoa apresenta bastante sudorese. De qualquer forma, eu quero que você entenda que caso você ou alguém próximo a ti tenha esses sintomas, é recomendável que leve essa pessoa ao pronto atendimento o mais rápido possível, porque esse paciente pode estar sim sendo vítima de um choque cardiogênico. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Caso tenha alguma dúvida, caso tenha ficado com alguma dúvida, comente aí embaixo que vai ser um prazer ler seu comentário. E eu vou ficando por aqui, gente. Um abraço e até o próximo plantão. Fui!